hoje nós vamos tentar fechar o capítulo de número 3 e terminar o capítulo de número 4. Mas antes da gente entrar dentro do capítulo de número 3, a partir do versículo 16, é muito importante a gente não perder o fio da meada, o fio das ministrações, daquilo que já vem sendo dito a respeito do livro de Eclesiastes. E nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2 que a alegria, a satisfação são anseios humanos, são anseios que estão dentro de nós, são inerentes à natureza humana e que Deus criou a humanidade sem a capacidade de produzi-las por si só. Então, eu e você não somos capazes de produzir alegria e satisfação pelas nossas próprias forças ou os nossos próprios recursos. Entretanto, Salomão percebeu que essa mesma alegria, essa mesma satisfação são dons de Deus. E esses dons são dados por Ele, e Ele dá a todos aqueles que o temem e o buscam. A partir daí, Salomão prossegue, e ele percebe que o tempo que vimos no capítulo de número 3, é um recurso divino dentro da providência divina. O tempo para todas as coisas torna-se uma manifestação da providência de Deus para todos aqueles que o amam, segundo o seu propósito. Quando olhamos para o capítulo 3 e guardamos essa chave do nosso coração, nós vamos entender o que Paulo está falando em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, quando olhamos para o capítulo 3 de Eclesiastes e vemos que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de matar, tempo de curar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Percebam os opostos, mas dentro de todos esses opostos está a manifestação da providência de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu preciso até ter um grande cuidado ao liberar essa palavra. Eu não posso dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É necessário que você esteja no lugar onde esse versículo abre o convite. Nós precisamos amar a Deus. Precisamos viver derramando o nosso amor a Ele, entendendo até que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E dentro desse lugar, onde nós respondemos o amor de Deus, seguramente você pode declarar sobre a tua vida: todas as coisas cooperam para o seu bem. Isso é muito importante, porque senão nós começamos a usar esse texto de maneira equivocada. O texto diz que essa verdade, ela está liberada para todos aqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus temem ao Senhor, guardam os seus mandamentos e então recebem gratuitamente, recebem como dons de Deus a alegria e a satisfação de desfrutar a vida. A promessa feita a nós é que não há nada neste mundo que não faça parte do plano de Deus. Nada, absolutamente nada. Não existe nada que esteja neste mundo que Deus não esteja usando para nos auxiliar em nossa peregrinação. E isso é um grande mistério, porque nós vamos ver até mesmo as situações difíceis, situações árduas, dias de lágrimas, e todas essas coisas estão cooperando em nossa peregrinação terrena, em nossa jornada, para nos levar seguramente ao destino glorioso que o Senhor tem reservado para todos nós. Esse é o nosso chamado em Deus. A partir disso, Salomão agora compreende que há um grande e belo plano, um bom plano do Senhor, um plano que está sendo desenrolado, onde todas as coisas cooperam para o nosso bem, onde há tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Diante desse plano,
Salomão observa, levanta 6 casos muito específicos, situações que são aparentemente contradições no que se refere às coisas que cooperam para o nosso bem. Porque não é fácil olhar para este mundo quebrado e entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Muitas vezes, nas dificuldades, essa verdade espiritual parece escapar do nosso coração. Parece que nos esquecemos de que todas as coisas continuam cooperando para o nosso bem. E a advertência de Salomão é que não devemos nos precipitar. Não esteja ansioso, não seja precipitado pelo fato de ainda não compreender com clareza o plano por inteiro. Não seja precipitado em tirar conclusões, ou mesmo declarar palavras, ou tomar decisões, atitudes, de modo a negar o plano de Deus para a tua vida, o plano do Senhor, ou a existência de uma providência divina sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então precisamos ter cuidado, ter cautela para não sermos precipitados por não entendermos a grandeza e a majestade desse plano. Mas uma palavra de fé precisa ser declarada. Uma posição de fé precisa estar cravada dentro dos nossos corações. Nós precisamos ter certeza de que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, até mesmo estações onde existem enfermidades, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Isso nos leva a um lugar de amadurecimento. É fácil ver isso? Não. Então precisamos ser cautelosos para não tirarmos conclusões precipitadas. Olhar para uma dificuldade, olhar para uma luta, olhar para uma estação de morte, olhar para uma estação de remoções e tirarmos conclusões precipitadas e tropeçarmos na murmuração. Por exemplo, o povo de Israel no deserto, quando sentiu sede, é uma situação boa? Não. Mas o povo não entendia que aquele momento de sede também estava cooperando para todos aqueles que amavam o Senhor. Provavelmente não cooperou para muitos dali da nação de Israel, mas cooperou na jornada de Moisés, porque Moisés era alguém que amava o Senhor. Não é fácil entender essas estações das nossas vidas, então precisamos ser cautelosos. E Salomão está olhando para esse grande plano do Senhor, e ele percebe que existem situações que aparentemente são pedras de tropeço, que nos levam à murmuração, nos levam a questionar a perfeição do plano de Deus. Mas o Senhor hoje nos trouxe aqui para afinar a nossa confiança nele. Entenda, com os olhos dos nossos corações iluminados, veremos que isso que dizemos ser aparentemente contradições. Você pode até dizer que isso é uma contradição. Com a iluminação dos olhos dos nossos corações, pelo Espírito de Deus, nós vamos perceber que tudo está encaixado. Tudo está no controle de Deus. E Deus permanece focado, meu irmão. Deus ele está empenhado em nos levar a experimentar toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, em nome de Jesus. Poucos textos são tão sóbrios como estes que estão aqui em Eclesiastes. Porque às vezes ouvimos uma palavra de um evangelho triunfalista, onde tudo precisa estar dando certo aos teus olhos, segundo o teu entendimento. E quando as coisas parecem sair daquilo que você entende que é o certo, nós nos desesperamos. Mas o livro de Eclesiastes diz: calma, descansa. O Eterno continua no controle de cada detalhe da tua vida. A partir do versículo de número 16, nós vamos encontrar anomalias. Um mundo quebrado e essas anomalias que, em nome de Jesus, não podem ser usadas para negar o plano de Deus. E a partir do versículo de número 16, ele começa a descrever essas anomalias. E começa assim: vi ainda debaixo do sol
que no lugar do juízo, no lugar da justiça, reinava a maldade, e no lugar da justiça ou da retidão, se alguém está usando a NVI, você vai encontrar a palavra retidão, e no lugar da retidão, maldade ainda. Note que o primeiro caso observado por Salomão foi a injustiça nos lugares de governo, nos lugares onde existem autoridades constituídas. E essa é uma manifestação do mundo quebrado, deste mundo que quebrou-se na queda do homem lá em Gênesis, quando Adão e Eva tropeçam. E essa manifestação, ela é tão repugnante aos olhos do Senhor, ao bom plano do Senhor, que o Espírito leva Salomão a fixar as palavras logo no versículo de número 17. Nós reconhecemos que muitas vezes no lugar onde se espera a justiça, habita a injustiça. Mas Salomão, no versículo de número 17, ele já deixa de maneira muito clara: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso. Então ele já nos coloca em um lugar de segurança. Olha, fique tranquilo, porque essa indignação, ela é real. Muitas vezes, quando nós esperamos de tribunais a justiça, e percebemos que o que impera nesses lugares é a injustiça, nos sentimos indignados. Mas Salomão diga: olha, fica tranquilo, o Senhor não perdeu o controle, mesmo nessas esferas onde parece que tudo está virado de cabeça para baixo, onde aquilo que está certo passa a ser o errado, e aquilo que está errado agora é chamado de certo. Deus está dizendo para nós nessa noite, irmão, fique tranquilo, porque Deus mesmo, Ele, o reto juiz, julgará tanto o justo quanto o perverso. E por que isso talvez seja um motivo de grande indignação até mesmo para Salomão? Porque foi Deus quem instituiu o tribunal humano em sua autoridade. E a sua própria palavra, a Bíblia, nos exorta a submissão a essas autoridades constituídas por Ele. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Note o que o texto está dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, é constituída por Deus. Ele mesmo constitui, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe, veja a exortação de Paulo aos Romanos: todo aquele que se opõe à autoridade resiste a uma ordenação de Deus, a uma ordenação divina, e os que resistem trarão sobre si condenação. Mas dentro de tudo isso, veja como Paulo exorta a igreja de Roma, mas isso dialoga com o que Eclesiastes está falando. Porque você vai olhar e dizer: mas Zeca, os tribunais são injustos. Salomão viu que no lugar da justiça reinava a impiedade, reinava a maldade. Como devemos nos colocar diante disso? Devemos nos submeter. Mas Deus se agrada disso de modo algum. O nosso chamado é a submissão às autoridades constituídas por Ele. Mas o perverso está julgando, a impiedade está reinando no lugar da justiça. Descansa, porque Deus julgará o perverso e o justo. É muito importante que você entenda que quando Deus nos chama a nos submeter às autoridades constituídas por Ele, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus fez: dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Chegará um momento na história em que César tentará ter aquilo que pertence a Deus. Nesse momento, nós diremos não. Se for preciso morrer por isso, diremos não. Mas enquanto César estiver pedindo o que lhe pertence, cabe a nós, segundo a palavra de Deus, entregar da mesma maneira como o nosso Senhor Jesus fez, da mesma maneira que Paulo sempre demonstrou, da mesma maneira como a igreja do século I, a igreja primitiva, a igreja que foi coordenada pelos apóstolos, ou foi orientada pelos apóstolos, também caminharam. O nosso chamado é dar a César o que é de César, e devemos submissão a César, devemos dar. Mas César é cruel,
César é perverso. Fique tranquilo, porque Salomão deixou claro para todos nós: César também será julgado por Deus. Ninguém escapará do grande juiz. Talvez isso seja um dos pontos cruciais para Salomão, porque ele entende a importância da submissão à autoridade, mas ao mesmo tempo há um incômodo no coração de Salomão, porque a expectativa é de que nesses lugares houvesse justiça. E há algo mais grave ainda nesse texto, porque a segunda parte do versículo de número 16, no lugar da justiça, em algumas versões, no lugar da retidão, é o lugar da casa de Deus. Então Salomão está olhando para a casa de retidão, é a casa de Deus, é o lugar onde também existe uma expectativa de uma audiência justa. Ou você acha que devemos esperar justiça apenas nos tribunais? Dentro da igreja do Senhor, nós devemos esperar justiça, andar de maneira justa, e eis aqui a nossa responsabilidade, porque nós nos indignamos em ver injustiça, quando olhamos para um tribunal e encontramos parcialidade, interesses particulares, omissão, falta de empatia. Todas essas coisas, quando observadas em um tribunal, nos causam indignação. Mas agora eu quero que você se pergunte: o que nós estamos produzindo ou reproduzindo dentro da casa de retidão? Dos lugares onde se espera justiça. O que nós estamos reproduzindo dentro da nossa casa espiritual? Então eu quero ir além. O que você está reproduzindo? E fique tranquilo, porque Deus julgará o justo e o perverso. Cuide para que você esteja do lado certo no grande dia. Cuide disso. E a palavra de Deus nos diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Mas quem sabe que nessa noite possamos entender o ponto de Salomão. Eclesiastes está nos ensinando sobre um grande plano de Deus. E quando olhamos para essas anomalias, aonde esperávamos encontrar justiça, retidão, e encontramos impiedade e maldade governando, eu quero dizer que essas anomalias, elas não podem impedir, elas não devem nos impedir de desfrutar o plano de Deus para as nossas vidas. Ou seja, é necessário amadurecer e entender que essas coisas fazem parte de uma realidade que está debaixo do sol, realidade esta que você também está inserido. Isso faz parte da nossa caminhada. Nós vamos encontrar isso. E Salomão está dizendo: olha, isso não deve impedir você de encontrar a bondade e a misericórdia de Deus. E se por algum motivo essas coisas têm tentado roubar o teu coração, que nessa noite, meu irmão, o Espírito Santo de Deus possa te mostrar que Deus permanece no controle mesmo com esses desapontamentos. Porque nos grandes tribunais, ou nos tribunais, na casa de retidão, nós esperamos encontrar justiça. Mas se estes desapontam os oprimidos, o próprio Deus corrigirá a cada um no juízo final, mesmo que aparentemente as causas não estejam sendo atendidas. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus está no controle. E fique um alerta aqui: prejudicar os inocentes, absolver culpados, são práticas perigosas. São práticas muito perigosas, pois maldade e demagogia, essa inversão de valores, estarão nas mãos daqueles que assim praticam no grande dia. E estes enfrentarão o juiz eterno, o juiz de todos. Porque Paulo, em 2 Coríntios, nos diz que todos nós estaremos um dia diante do tribunal de Cristo. O ponto é que a justiça não é feita no nosso tempo, no nosso entendimento, porque há tempo determinado para tudo debaixo do sol. Precisamos entender isso.
Em alguma medida podemos ver a justiça de Deus? Podemos, porque da mesma maneira que existe a colheita, existem os primeiros frutos dessa justiça. Mas a justiça não pertence a nós. A justiça pertence ao Senhor. O que cabe a nós é saber, guarde isso, escreva na tábua do seu coração: tudo o que fazemos, absolutamente tudo, são sementes. E aquilo que você semear, certamente você vai colher. Então Salomão, ele encontra dentro da casa de retidão, no lugar de justiça, impiedade e maldade. Mas ele nos deixa de maneira muito clara: não se preocupe, porque Deus julgará todas as coisas. Então, irmão, a tua vida está na mão do reto juiz. Semeie as coisas do reino. Semeie paz. Caminhe como Cristo. Lance sementes na eternidade, conscientemente. Porque quando nós semeamos de maneira inconsciente, podemos estar lançando sementes de ervas daninhas. Podemos estar semeando joio e nem sabemos. Mas um dia colheremos o fruto dessa semente. Então o seu chamado é: guarde o teu coração em Deus. E não deixe que essas anomalias deste mundo quebrado arranque a tua paz. Porque a alegria que Deus derrama sobre as nossas vidas aqui, Léo, ela tem peso de eternidade. Então, se você tem visto isso nos dias presentes, fique tranquilo, porque Deus continua no controle. E Salomão continua percebendo outras anomalias. Ele percebe outras coisas que aparentemente são impedimentos, mas o Senhor o leva de maneira muito profunda a perceber que todas as coisas continuam dentro do grande plano. No versículo de número 18, Salomão percebe que a morte vem para todos. E isso é outra coisa que nos intriga a respeito do plano de Deus. Por que todos morrem? Por que o justo e o perverso morrem? E encontramos aqui a verdade de que a morte é a grande niveladora de todos os viventes, sejam ricos ou pobres. Não faz diferença do lugar aonde você mora, onde você nasceu, quanto você tem, quais são os seus planos, quantas pessoas te conhecem, qual é o nível de sucesso que você tenha nas suas atividades. Independente de qualquer uma dessas coisas, a morte, ela nivela todos os seres viventes. E aí no versículo de número 18, e disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Deus prova os filhos de Adão. Aqui novamente é os filhos do homem, mostrando a nossa fragilidade, para que possamos perceber que em nossa natureza quebrada, nós somos em si mesmos como os animais. Não há diferença entre a minha vida, o meu fôlego de vida e o fôlego de vida de um animal. Debaixo do sol, ambos estão com os dias contados. E isso deixa Salomão estarrecido, porque Salomão, com toda a sabedoria que recebeu de Deus, com toda a riqueza, com todos os recursos, ele percebe que o fôlego de vida que ele carrega passará da mesma maneira como o de um animal. O que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Versículo de número 19, leia na tua Bíblia. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é névoa, tudo passa, tudo é tão breve, é efêmero. Sinta o peso, o impacto dessa palavra. E isso intriga Salomão, porque Salomão conhece o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Salomão teve um encontro pessoal com esse mesmo Deus.
Mas mesmo diante de experiências tão grandiosas, Salomão percebe que o fôlego de vida que ele carrega debaixo do sol é comparado ao fôlego de vida de um animal, porque o que acontece com um acontece com o outro. Ambos têm o mesmo fim. A morte se apresenta como a grande niveladora de todos os seres viventes. E aqui a palavra filhos do homem reflete a importância da humanidade e ao mesmo tempo o quanto que foi quebrado no Éden. Porque os filhos de Adão, ou os filhos do homem, é uma palavra usada para se referir à humanidade ou ao homem como imagem de Deus, como coroa da criação. Ela é usada quase sempre em Gênesis 1:3. E uma coisa curiosa, eu não tinha observado esse ponto nas ministrações anteriores, mas essa palavra, Adão, filhos de Adão, ocorre 562 vezes no Antigo Testamento e unicamente num absoluto singular. Então é sempre Adão, sempre filhos do homem. E aqui deve se distinguir, porque em algumas outras situações há outras palavras hebraicas para se referir ao homem. Por exemplo, Ish, de Ishá, quando se refere à mulher e o homem. Ish, homem, em contraste com Ishá, mulher. Então há outras palavras hebraicas para se referir a homem. Mas quando nós vemos Adão, isso está apontando para a imagem de Deus, a coroa da criação. E o que nos surpreende é que mesmo depois da queda, a palavra Adão continua sendo usada. Filhos do homem continua sendo usado. Mas por quê? Porque a imagem de Deus sobre as nossas vidas, irmão, é uma distinção fundamental. É algo que nós carregamos. O Senhor quer que você tenha isso de maneira clara dentro do seu coração, na sua mente. Infelizmente, com a queda de Adão e Eva, a posição do homem se tornou inferior diante de Deus. Quando nós caímos, quando o homem caiu, isso resultou em uma maldição, a morte. Nos distanciamos do conhecimento de Deus, nos distanciamos da justiça, nos distanciamos da santidade, e somente Cristo, somente um novo Adão é capaz de resgatar a promessa divina sobre as nossas vidas e tornar uma nova realidade sobre nós. Mas todos nós estamos debaixo dessa verdade e estamos debaixo dessa maldição. A morte ainda é um inimigo presente. Ela ainda é a grande niveladora. E infelizmente, poucas vezes consideramos isso com seriedade. A realidade da morte é considerada por Salomão de maneira muito séria, porque ele não se coloca como um rei assentado num trono. Ele percebe que o fôlego de vida que ele carrega tem a mesma característica, se parece com o fôlego de vida de uma ovelha, de um boi, de um outro animal. Deveríamos considerar de maneira séria o fôlego de vida que nós carregamos. Isso intriga Salomão. Às vezes parece que os homens modernos, as pessoas modernas, são mais primitivas em avaliar a futura vida após a morte do que as pessoas na antiguidade. Parece que as pessoas na antiguidade consideravam de maneira mais séria que após a morte existe um prosseguir, existe uma continuidade. E Salomão, ele entende isso, porque no versículo 20 continua colocando os homens e os animais no mesmo patamar. Todos vão para o mesmo lugar. Todos quem? Tanto os homens quanto os animais. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Mas note que isso não é o fim da revelação. Se a história terminasse aqui, se Salomão parasse aqui, nós teríamos um fim decepcionante. Mas Salomão, ele continua, porque no versículo de número 21, ele diz: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos do homem se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra.
Quem pode dizer isso? Quem pode afirmar? Salomão responde isso um pouco mais à frente, no próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, ele diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E ainda mais, no versículo 14, ele continua: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Independente de qualquer coisa, Salomão está firme em algo: o espírito voltará a Deus. Ele afirma isso nas suas conclusões. Na verdade, quando olhamos para o Antigo Testamento, percebemos que nos textos mais antigos já havia uma percepção da imortalidade. Porque em Gênesis capítulo 5, versículo 24, temos o registro de um homem chamado Enoque, que não viu a morte, mas que foi tomado por Deus. Mesmo que de maneira encoberta, ainda entre sombras, nós vemos registros que apontam para a imortalidade. O conceito de uma vida após essa realidade permeia todo o Antigo Testamento. Em Jó, capítulo de número 14, versículo 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O homem, porém, morre, e fica prostrado, expira o homem, e onde está? Há uma pergunta, algo que intriga Jó. A árvore brota, mas o homem expira. E para onde ele vai? Onde o homem está? E se você olhar no Salmo 49, versículo 12, todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Olha a sabedoria de Salomão neste salmo. Todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles, é tolice. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, o mesmo que sucede ao animal, sucede ao homem. A morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Perceba que já nos textos antigos há uma percepção de que após a morte existe uma continuidade. E eu acredito que se nós saíssemos aqui pela rua e perguntássemos a algumas pessoas: você acredita que existe alguma coisa depois da morte? As pessoas diriam, sem saber o que estão esperando depois da morte: sim, eu acredito que tem alguma coisa depois. Só que nós não consideramos isso de maneira séria, não consideramos isso de maneira devida. Note que Salomão, ele está empenhado em descobrir isso, porque o intriga. Ele percebe que mesmo ele, como rei, sábio, cheio de riquezas, recursos, está na mesma plataforma, na mesma altura dos animais. E ele não está falando isso do nada. Salomão é um homem sábio, o mais sábio dos seus tempos, e como ele nunca houve. Agora Salomão está observando tudo isso, e dentro da sua investigação, ele percebe uma coisa que podemos receber junto com o fôlego de vida. Porque se nós parássemos aí, o fôlego de vida do homem é como o fôlego de vida do animal. Ambos vão para o mesmo lugar. Do pó vieram, para o pó retornarão. Se parássemos aí, ficaríamos decepcionados novamente. Mas Salomão, ele está investigando essas anomalias para que essas coisas não nos tirem a alegria. Então, meu irmão,
o nosso fôlego de vida ser semelhante ao fôlego de vida de um animal que passa, não pode tirar a sua alegria. Mas por quê? Porque no versículo que se segue, Salomão diz: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa, essa é a sua porção. Ou seja, o fôlego de vida, de fato, é como dos animais. Passa, tem dias contados. A minha existência tem dias contados. Mas Salomão está dizendo assim: não se preocupe com essas coisas, porque você está aqui e você ainda está vivo. Você está entre os viventes. E para este, não há nada melhor do que se alegrar com as suas obras. Aí você fala assim: mas Zeca, eu por mim mesmo não posso produzir essa alegria. Mas aqueles que temem ao Senhor recebem essa alegria, recebem o dom de desfrutar a vida. Então o que Salomão está dizendo? Não se preocupe, porque de fato o fôlego de vida passa. Ele é passageiro. Nós voltaremos para o pó, se Jesus não voltar, meu irmão, antes da nossa morte. E enquanto isso, nessa existência, isso não deve roubar a tua alegria, porque você está aqui e Deus está te capacitando para você desfrutar desta vida, desfrutar da alegria como um dom de Deus que Ele dá apenas para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Então, se você está aqui nessa noite, meu irmão, eu vou te dizer, nossos dias estão contados nessa era. Você crendo ou não, estão contados. Isso tira a tua alegria? Não pode, meu irmão, porque o Senhor está te dando agora o dom de desfrutar essa vida. Então, viva hoje, amando, temendo e buscando o Senhor. E o que vem depois? O que vem depois, Salomão percebe, porque ele diz: quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem vai fazer o homem voltar para ver o seu futuro? O próprio Deus. Porque um dia, meu irmão, Deus ele nos trará de volta. E aí quando ele nos trouxer de volta, ele vai te trazer para te mostrar o que você fez e te mostrar o que você viverá para toda a eternidade. Essa palavra é uma palavra de juízo. É uma palavra de sobriedade. Considere a maneira como você está vivendo. Considere a maneira como você caminha todos os dias da sua vida, porque quem fará o homem voltar para ver o seu futuro? Deus nos avaliará na totalidade, no que se refere à nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas motivações, as nossas palavras, os nossos atos. Então, meu irmão, considere a tua vida, desfrute com alegria, porque o Senhor, Ele está nos dando esse dom nessa noite. Para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que o temem, recebam em nome de Jesus. E aí, se a injustiça nem a morte podem frustrar o plano de Deus, por quê? Porque o Senhor continua no controle. Salomão, ele segue observando outras aparentes distorções desse grande plano. E então no capítulo de número 4, versículo 1, Salomão nota uma nova anomalia, a opressão. Note que Salomão observou a injustiça e a morte, a injustiça dos tribunais e a morte, o fôlego de vida que passa, e isso não pode arrancar a nossa alegria, porque Deus julgará todas as coisas, e mesmo o fôlego de vida, o Senhor ele nos trará de volta e nos mostrará o futuro que viveremos com Ele. Agora ele observa que existe a opressão. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. A opressão sobre os mais fracos. E quando nos referimos à opressão, seja sobre uma pessoa, seja contra as suas posses, seja contra o bom nome de alguém, contra a índole de alguém,
Essas opressões, elas são dolorosas. Essas opressões, às vezes, são praticadas por pessoas que nem esperamos. Elas são praticadas pelos governantes, chefes de trabalho, maridos, pais, ou qualquer outro que tenham posições de autoridade. E Salomão vê isso. E ele vê, junto com essa opressão, as lágrimas. Salomão viu as lágrimas dos homens que estão debaixo do sol. E mais, ele viu que não havia ninguém debaixo do sol que pudesse trazer consolo. É o que está escrito. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. E no versículo 2, ele percebe que não ter um consolador é pior do que a própria morte. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, aquele que nem sequer nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Note que Salomão está olhando as coisas debaixo do sol, e ele vê opressão, lágrimas, falta de consolo, e ele diz: a falta de consolo é pior do que a própria morte. Se você abrir a tua Bíblia em Jonas capítulo 4, versículo 3, veja a oração, a petição de Jonas: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Veja que Jonas, ele está confuso com as coisas que estão acontecendo, e ele prefere que a sua vida seja tirada do que ele continuar a viver. Note que Jonas prefere que a sua vida seja tirada, porque ele está confuso, ele não está entendendo o que Deus está fazendo. Ele está olhando para as coisas somente debaixo do sol, mas isso não é algo pertinente somente a Jonas. O profeta Elias, 1 Reis 19, versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Veja o que acontece com o homem quando ele não encontra o consolo do Senhor, quando ele não tem um consolador. Jó preferia nunca ter existido do que continuar existindo. Jó diz assim: eu preferia não ter nascido do que existir, do que continuar existindo. Jó capítulo 3, versículo 2, disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá em cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Note que o lamentador oprimido, ele não conseguirá se recuperar até fazer uma coisa que um homem de Deus fez na Bíblia. Esse lamento, essa amargura, fica dentro do coração de todo homem, até que ele faça a mesma coisa que o salmista Asaf fez e descreveu no seu salmo, no salmo número 73, versículo de número 11. Asaf está considerando a vida do ímpio, a jornada do ímpio, do perverso. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Asaf parece estar decepcionado. No versículo de número 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E então tudo muda para Asaf. Quando Asaf entra no santuário do Senhor, quando ele entra na presença do Eterno, quando ele entra na presença de Deus, então os seus olhos são abertos,
O seu coração é iluminado e ele percebe que Deus continua no controle, mesmo quando os ímpios aparentemente estão prosperando. Em Cristo nós recebemos a promessa, meu irmão, e no Espírito Santo o cumprimento dessa promessa. De fato, o que Salomão está dizendo é real. É triste não ter um consolador. Seria melhor não existir do que viver sem um consolador. Mas nós temos um consolador. Em João capítulo 14, Jesus está nos dizendo que ele enviaria outro seria enviado, outro da mesma substância, da mesma essência. O Espírito Santo de Deus nos foi dado, meu irmão. E o consolo aqui é a presença, no contexto em que Jesus está falando, porque ele está dizendo para os seus discípulos: olha, eu vou. E então fica um vazio no coração dos discípulos, há uma tristeza no coração dos discípulos. Mas mestre, o Senhor vai, e nós como ficaremos? Não se preocupe, porque eu voltarei. Mas enquanto vocês me esperam, vocês não ficarão abandonados nessa tristeza, porque eu enviarei o meu Consolador. O consolo é a presença do próprio Deus. Os discípulos estavam confusos, os discípulos estavam entristecidos, pois pensavam que nunca mais veriam Jesus. Mas agora eu e você temos o Consolador, que nos revela que o Rei está voltando, e enquanto nós aguardamos, temos o consolo necessário para essa espera, meu irmão. O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus está conosco. Salomão observa isso. Volte para Eclesiastes, porque ele encontra essa anomalia. Ele diz: debaixo do sol existem lágrimas, existe dor, existe opressão, existe falta de consolo. Mas se você olhar um pouquinho mais na frente no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 1, você vai perceber que o próprio Salomão encontrou a resposta. Nesse mundo, debaixo do sol, não tem consolo, mas basta você guardar o pé quando entrarem na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, porque não sabem que fazem mal. Veja o que Salomão está dizendo: quando você entrar na casa de Deus, preste atenção em ouvir o que Deus quer dizer a você, ao invés de você tentar dizer para Deus o que Ele deve te falar. Porque nós às vezes entramos na casa de Deus, estamos tão preocupados em dizer para Deus o que queremos ouvir, que não percebemos que o que Salomão está nos exortando aqui é: quando entrares, trate de ouvir. Ouça, não seja precipitado no falar, não seja precipitado no seu voto, não seja precipitado nos seus sacrifícios, não seja precipitado no seu culto. Seja sábio, entre e peça: Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, fala comigo, fala conosco. Então, se existem lágrimas e falta de consolo debaixo do sol, eu quero te dizer que na casa de Deus existe o consolo e o conforto que nós precisamos. Glórias a Deus. Então, a injustiça, a morte, a opressão não podem frustrar o plano de Deus para a sua vida. Não podem. Os planos de Deus, eu declaro isso de maneira profética sobre as nossas vidas, os planos de Deus não se frustrarão. Mas Salomão continua: ainda há outras anomalias. O mundo está quebrado, é um mundo confuso, não é? A gente olha para a injustiça e a gente fica um pouco confuso. Agora você já sabe, não, Deus julgará o justo e o perverso. Nós olhamos para a morte e ficamos confusos. Agora você não ficará mais confuso, em nome de Jesus. Você sabe que Deus te trará de volta para mostrar o teu futuro. Nós olhamos para este mundo quebrado, cheio de opressão e lágrimas, e isso às vezes nos deixa confuso. Em nome de Jesus, isso não te deixará mais confuso, porque nós temos o Consolador. Agora Salomão, ele observa a inveja dos outros, e ele diz que este também é um obstáculo que precisamos enfrentar para não rejeitar o plano de Deus, Léo. O versículo de número 4,
Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras traz a inveja do homem. Em algumas versões está provém da inveja do homem, mas a tradução literal do texto aqui é traz a inveja do homem. Debaixo do sol, num mundo quebrado, cheio de opressão, nós seremos tentados ou vítimas da inveja. Observe o que eu estou dizendo. Você será tentado pela inveja, ou em algum momento você será uma vítima da inveja. Mas parece que Salomão se viu numa competição desnecessária, uma competição que não tem sentido. Ele está dizendo: olha, isso é sem sentido, isso é desnecessário. Isso parece ser o fruto de Caim, quando olhou para Abel e sentiu inveja do seu irmão. Isso só trouxe morte para Caim, isso só trouxe separação de Deus para Caim. Quando Saul olhava para Davi e ouviam o cântico de alegria a respeito das conquistas de Davi, e o coração de Saul se encheu de inveja. E Salomão observa isso, ele diz: olha, se trabalhar, conquistar, alcançar objetivos provoca isso no meu próximo, qual é o proveito que eu tenho? Por que eu devo continuar conquistando coisas para ser devorado por outro, para ser invejado por causa da minha conquista? Porque parece que esse mundo só deseja devorar as coisas. Há um jogo muito conhecido, Banco Imobiliário. E aí é um jogo em que você distribui alguns valores em notas de papel. E ali é um jogo de tabuleiro. À medida que você vai andando pelo tabuleiro, você tem a opção de comprar posses, comprar casas, comprar prédios. O que é interessante no jogo é que você começa comprando, mas chega um determinado momento que você começa a cair em lugares onde já foram comprados por outros. E aí você precisa pagar aluguéis, você precisa pagar ao banco, você precisa hipotecar aquilo que você tem. E o objetivo do jogo não é só você comprar. O objetivo do jogo é que no final alguém consiga comprar tudo que você tem e você termine o jogo com nada. Quem ganha nesse jogo é aquele que compra as coisas que pertenceu aos outros. Isso de alguma maneira reflete o que acontece no mundo. Isso faz parte da realidade debaixo do sol. E aí Salomão diz: se o meu trabalho traz a inveja, então o que eu vou fazer? É melhor parar de trabalhar. O que eu faço? Eu paro de trabalhar. Salomão, no versículo 5, ele diz que é o tolo que cruza os braços e come a própria carne. Olha aí, está escrito. O tolo que cruza os braços, quando ele percebe a inveja, Salomão está dizendo: continue, caminhe, porque o desânimo vai gerar para você apenas perdas. A preguiça também não vai resolver nada. Continue trabalhando. E aí, em lugar de competitividade, Salomão nos dá um caminho. No lugar do descontrole na quantidade de trabalho, porque também não adianta só trabalhar. No lugar de todas essas coisas, Salomão nos dá um caminho para resolver o problema. Salomão recomenda a moderação. Sabia que é preciso ter moderação no que se refere ao seu trabalho? É bíblico. Capítulo 4, versículo 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É necessário aprender o que é contentamento. Entender o princípio de Filipenses capítulo 4, em que nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, na abundância ou na escassez, na pobreza ou na riqueza, quando eu tenho e quando eu não tenho. Quando você aprende a viver contente em toda e qualquer circunstância, você pode se apropriar de Filipenses 4,13. Abra a tua mão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Feche suas mãos e receba, em nome de Jesus. É melhor uma mesa simples, em paz, do que um banquete cheio de contendas e preocupações. Isso são provérbios de Salomão.
Muitas vezes nós estamos preocupados em ter, e se você vive apenas por isso, além de você não desfrutar do dom de Deus, desfrutar da satisfação do Senhor, porque você confia naquilo que você tem, porque você vive apenas para isso, você ainda provoca em outros o desejo de ter o que você possui. Mas Salomão está dizendo: não cruze os braços, mas seja moderado. É melhor ter um punhado com paz do que você ter o mundo inteiro cheio de contendas e preocupações. É melhor você ter uma mesa simples, com um coração tranquilo, do que você ter uma mesa de rei, onde você não consegue colocar a cabeça no seu travesseiro. E quem está dizendo isso é alguém que tem recursos, e ele percebe que os recursos não trazem paz, não podem trazer paz. E ele continua. O versículo de número 7, ele diz: então considerei uma outra vaidade debaixo do sol. Que vaidade é essa? Um homem sem ninguém, alguém solitário. Alguém pode tentar escapar da opressão, da injustiça, da inveja dos outros, fugindo do mundo real. Não, eu vou me trancar dentro de mim mesmo, eu vou me trancar, eu vou fugir, eu não quero ter contato com as pessoas, porque as pessoas são más, as pessoas têm inveja. E aí Salomão percebe que isso também é outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz consigo mesmo: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Não adianta acumular, meu, se você não compartilha, se você tem só para você mesmo. Nesse mundo nós estamos guardados por Deus, nós temos um Consolador, e agora descobrimos que a falta de compartilhar, a falta de um companheiro, alguém com quem nós podemos compartilhar as nossas posses, isso também é um problema. E aí o que fazemos diante disso? Salomão nos dá respostas. Ele diz: olha, é melhor serem dois do que um, porque dois têm melhor paga do seu trabalho. Olha o que Salomão está dizendo: você sozinho você trabalha, mas se vocês forem dois, vocês vão ter uma recompensa maior. É o que o texto está dizendo. Veja que quando você tem algo e você pode compartilhar o que você tem, você desfruta disso. Alguém pode dizer: ah, não, mas se eu trabalhar sozinho, tiver um bom salário, eu posso ter mais do que se duas pessoas ganham. Não é sobre o que outro ganha, é que você pode trabalhar e ganhar 1 milhão de reais, e você está junto de alguém que ganha R$1. A minha pergunta é: 1 milhão e R$1 é mais do que 1 milhão? É. Então não importa se for 1 milhão ou R$1, quando se junta, sempre a paga é maior. Quando caminhamos juntos, meu irmão, a recompensa é maior. Aqui é um ponto válido. Quando nós caminhamos em unidade, nós desfrutaremos de maiores recompensas. O que nós temos, meu irmão, ganha sentido quando nós compartilhamos. Eu costumo dizer sobre o que Paulo diz sobre o pão e a semente. A semente você semeia, mas pão, o Espírito já ministrou no meu coração, porque eu sempre vi Jesus fazer isso. Antes de comer, a gente partilha. Então o pão, antes de comer, Wagner, ele deve ser compartilhado. Antes de comer, ele é partido. E depois que é partido, então você come. A recompensa é maior. Melhor é serem dois do que um, porque tem a paga do seu trabalho maior. E ele continua: porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Veja que você pode escolher uma vida solitária. Eu vou andar sozinho.
Mas quando você caminha com alguém, se você cair, tem alguém para estar ali do lado, tem alguém ali para te levantar, meu. Tem alguém ali para te ajudar. Então você não precisa caminhar sozinho. Você tem um bem, que é poder caminhar junto com alguém. Que beleza há nisso quando encontramos isso dentro do corpo de Cristo. Deus te enxertou na videira verdadeira, junto com outros ramos. Deus te colocou dentro de um corpo onde você não está caminhando sozinho. Você faz parte de um corpo em que as partes unidas, caminhando de forma saudável, elas se saram juntas. Se você cair, pode ter certeza que dentro do corpo de Cristo, em nome de Jesus, você encontrará alguém que será usado por Deus para te levantar. Salomão continua no versículo 11: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Em estações frias, em uma noite com vento, geada. Se forem dois, como se aquecerão? Como podem se aquecer? E aqui há algo no modo como Jesus mesmo enviava os seus discípulos. Lembra quando Jesus vai enviar os 12? Ele disse: Pedro, vai lá? Não, ninguém foi sozinho. Quando Jesus enviou os 70, ele disse: cada um vá por um caminho. Não, ele disse: de 2 em 2, caminhem juntos. A companhia, o aconselhamento, o fortalecimento que um transmite para o outro. Muitas vezes o dom que está sobre a vida da pastora Letícia, irmão, complementa o dom sobre a minha vida, que complementa o dom que está sobre a vida do Wagner, o dom que está sobre a vida do Wagner complementa o dom que está sobre a vida da Genilda, e isso é o corpo de Cristo. Então Jesus, quando envia, ele se certifica que possam ir de 2 em 2. Salomão continua no versículo de número 12: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Veja que resiliência, meu irmão, também ganha novos contornos, porque você não está caminhando sozinho. Existem lutas que serão travadas no lugar secreto, amém? Existem lutas que você vai batalhar no seu lugar de oração, mas quando você sair do secreto, nós resistiremos com mais facilidade ao inimigo, se nós compartilharmos as nossas fraquezas com os verdadeiros amigos, as pessoas certas. Não é que você tem que abrir a tua vida para qualquer um, mas com as pessoas certas. Você precisa, meu irmão, entender que você não nasceu para caminhar sozinho. Deus te plantou num corpo. Desfrute dessa realidade. Celebre ao Senhor por esse presente, meu irmão. E aqui, talvez vemos muitos dizerem para andarmos com bons amigos. Escolha com quem você anda, só ande com boas pessoas, só ande com pessoas que te levantam, só ande com pessoas que te fazem crescer. Eu gostaria de pensar de maneira diferente. A verdade, quando dizemos ande com pessoas que te fazem crescer, mas acho que há um convite ainda sobremodo excelente. E se nós pedirmos pelo lado oposto: Senhor, me faça alguém que pode fazer o meu próximo crescer. Me coloque do lado de alguém para que eu faça essa pessoa crescer. Ao invés de você ficar olhando, vou procurar alguém e eu vou me colar com ele porque ele ali vai me crescer. Por que você não começa a orar e pedir: Senhor, me capacita para fazer outros crescerem? É mais sadio. Ao invés de você ficar se preocupando em colar com quem te faz crescer, peça ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me capacita. Em nome de Jesus, recebam, se pareçam com Jesus, se posicione como verdadeiro amigo de alguém. Se torne, meu irmão, pessoas que farão outros alcançar os seus destinos proféticos para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem graça de Deus aqui. A verdade, procure pessoas que também, quando você caminhar, te farão crescer. Mas não construa a tua vida apenas nessa verdade, porque senão você está se tornando alguém interesseiro. Mas peça a Deus: me torne alguém, em nome de Jesus,
que habilitará outras pessoas a alcançarem seus destinos proféticos. E eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Que você se torne esse cordão de 3 dobras na vida de alguém. Meu Deus. Que você se torne alguém que aquentará um outro que está enfrentando um vento frio, em nome de Jesus. Que você se torne, em nome de Jesus, aquele que levanta o que está caído, em nome de Jesus. Porque melhor é serem 2 do que 1. Deus está aqui, meu irmão, Deus está aqui. Então a solidão, ela não é um impedimento para nós, porque nós entendemos que é melhor 2 do que 1. Então não se tranque, não se feche em você mesmo. E por fim, Salomão vê um último problema, uma última anomalia, mas que ele também resolve. Ele percebe que a popularidade também é temporária. A fama passa. Melhor é o jovem pobre e sábio. Veja que não tem riquezas, mas é sábio. É melhor ser assim do que ser um rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, que já está com o seu coração endurecido, de dura cerviz, mesmo que seja alguém que veio de uma grande história, porque tem pessoas que às vezes vêm de uma grande história mesmo, de uma grande virada. Veja, ainda que aquele saia do cárcere, versículo de número 14, o exemplo de José, que saiu do cárcere para governar o Egito, ou ainda que nasça pobre no reino deste, o exemplo de Davi, que nasceu atrás das malhadas de Jessé, ou ainda Radassa, que vai se tornar rainha dentro do Império Persa. Mesmo que seja uma grande virada de vida, é melhor ser pobre e sábio do que ser um rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar, que não mais ouve o coração do Senhor, que não tem mais em si próprio um coração ensinável. Tenha um coração ensinável, porque Salomão viu que todos estes viventes, todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei, era sem conta todo o povo que ele dominava. Veja, o rei ele passa, vem um jovem sucessor, e ele dominou sobre incontáveis. O povo era como incontáveis, sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de se regozijar nele. O que ele está dizendo é que o rei velho e insensato, com o seu coração endurecido, vai ter que dar lugar para um sucessor. Mas ainda assim, o jovem sucessor também tem seus dias contados. E quando o outro lhe suceder, ninguém mais vai se lembrar. Não haverá mais alegria. Só serve enquanto está reinando. Depois cai no esquecimento. Quando nós entendemos esse lugar, nós começamos a valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Nós começamos a valorizar as pessoas que estão debaixo da nossa influência, porque todos nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Todos nós fomos constituídos dessa maneira. O Senhor colocou uma porção de autoridade sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Isso é a palavra. Use com sabedoria. Use para produzir frutos de eternidade. Porque talvez você diga, não, mas hoje muitas pessoas me conhecem. Hoje as pessoas gostam muito da minha atuação. Vai passar. Hoje eu estou aqui ensinando, mas eu estou completamente consciente de que amanhã outro me sucederá. E quando você tem consciência disso, meu irmão, você começa a investir no lugar certo. Você começa a investir na eternidade. Então essas coisas que parecem ser empecilhos, que poderíamos dizer que alguém está vendo por debaixo do sol, e que essas coisas estão contra nós, eu quero te afirmar, meu irmão, olhando para a palavra de Deus, elas não podem frustrar os planos do Senhor sobre a tua vida. Essas coisas não são empecilhos. Ah, mas é opressão. Não é empecilho, meu irmão. É a injustiça, é a morte. Uma popularidade transitória. Solidão. Nada, meu irmão, pode frustrar os planos do Senhor sobre as nossas vidas. Porque se Deus for por nós, quem será
contra nós. Isso quer dizer que se você está do lado certo, a morte não pode contra a tua vida. A tristeza não pode. A opressão não pode. A solidão não pode. Até mesmo o entendimento das coisas que passam do nosso lugar, onde nós deixaremos, isso também não pode, porque Deus é por nós. A pergunta é: você está pronto para ouvir Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. O grande desafio é que quando Paulo escreve isso, ele diz, é que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós olhamos para esses empecilhos e começamos a orar e não sabemos nem sequer orar a respeito desses empecilhos. Só que eu vou te dizer uma coisa, veja como que Deus é tão perfeito. Ainda assim, Ele sabe que você não sabe orar como convém. E por isso Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. Você não sabe orar, mas Ele, o Espírito, sabe. E o Espírito intercede segundo a vontade de Deus. Recebe, meu irmão. Porque aquilo que são gemidos, eu não sei orar, mas o Espírito que conhece a vontade de Deus, Ele está intercedendo por nós. Se coloque num lugar para ouvir ao Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque melhor é ouvir. Chegue-se para ouvir a Deus. Esses empecilhos são aparentes. A morte, o Senhor nos trará de volta. Todos os empecilhos deste mundo, meu irmão, são aparentes. Não frustrarão os planos de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro pela Tua palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Quantas vezes esses empecilhos tentam nos tirar do lugar de paz? O medo da morte, meu Pai, a opressão, meu Pai, a solidão. Muitas vezes, Senhor, aquilo que percebemos que hoje ocupamos como um lugar, mas que estamos vendo que passará. E isso também às vezes tenta nos tirar de um lugar de paz. Mas hoje a Tua palavra foi liberada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Meu Pai, que nenhum desses empecilhos, absolutamente nenhum, nem mesmo, meu Pai, a morte, nem mesmo a injustiça, Senhor, sequer, meu Pai, a opressão, meu Pai, em nome de Jesus, que a inveja dos outros, isolamento, meu Pai, a nossa popularidade que temos, aquilo que o Senhor nos deu, mas que sabemos que também é temporário, que absolutamente nada possa, meu Pai, tocar o nosso coração, porque os Seus planos, eles se cumprirão sobre as nossas vidas e viveremos para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pela revelação, obrigado por estarmos aqui juntos diante da Tua presença, porque o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se arrebentar. Obrigado pela comunhão, assim nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus.